Queridos amigos, na sequência da última mensagem que eu coloquei há umas semanas atrás, uma semana ou duas, sobre intimidação, eu na altura eu penso que disse e continuei a estudar sobre este assunto, porque eu acho que é um assunto pertinente para a Igreja de Cristo nos dias de hoje, e vou continuar a falar sobre a intimidação, ou um sinónimo, amedrontar, chantagear, ameaçar, são tudo palavras irmãs, palavras que significam o mesmo, mas queria usar mais a palavra intimidação. Eu, na altura, aqueles que ouviram a minha mensagem, eu usei o versículo que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim, e em que nada estáis intimidados pelos adversários. E hoje eu vou começar com este versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, que na sequência do mesmo assunto, e hoje vou usar vários versículos, eu não sei se vai ser longa ou curta a mensagem, eu só sei que tenho que falar aquilo que está no meu coração, e aqueles que vão ouvir, aqueles que estão com sede e fome da palavra de Deus, vão entender, vão receber. Jesus foi bem claro acerca deste grande ingrediente, o maior ingrediente que nós podemos ter no nosso coração, sobre sede e fome. Ele não estava a pensar falar isto, mas está em Mateus capítulo 13, numa das parábolas. Os discípulos vieram ter com ele e perguntaram-lhe, mas porquê é que tu falas por parábolas? Tu não entendes, eles não estão a perceber a tua mensagem. É tremendo isto, e Jesus sempre falava por parábolas para a multidão, diferente daquilo que falava para aqueles que estavam com ele. E ele disse-lhes, aqueles que têm, ainda se lhes acrescentará mais, mas aqueles que não têm, até o pouco que têm lhes será tirado. Jesus estava a referir-se aqui a sede e fome. Aqueles que têm sede e fome, têm um coração humilde, que se aproximam da palavra de Deus com desejo de aprender, ele lhes acrescentará mais, ele abrirá o entendimento e eles receberão revelação. Agora aqueles que não têm, até o pouco que têm lhes será tirado. Então, eu hoje vou falar um pouco sobre intimidação, vou falar aqui do 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 13 e 14, que diz, no seguimento do mesmo assunto, diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos vai tratar mal se vocês forem boas pessoas, se vocês provarem que querem o bem das pessoas? Depois diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, mas ainda que venhais a ser intimidados, amedrontados, perseguidos, ameaçados por causa de fazerdes o bem, a bem-aventurados sois, felizes sois. Pois diz assim, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, nem fiqueis intimidados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esta é uma palavra absolutamente tremenda. E mais uma vez o apóstolo Pedro, em conformidade com aquilo que o apóstolo Paulo tinha escrito aos Filipenses, está a falar sobre este importante assunto da intimidação que nós sofremos, aqueles que procuramos seguir a justiça. Jesus um dia disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Felizes serão aqueles, bem-aventurados, aqueles que têm sede e fome de justiça. E aqui o apóstolo Pedro é tão claro, mesmo que vocês fazendo o bem, quem é que vos vai perseguir se vocês fizerem o bem, se vocês viverem em amor, se vocês praticarem a palavra de Cristo, se vocês forem praticantes, andarem em amor, amar aquele que não merece ser amado, perdoarem, quem é que vos vai perseguir? Mas mesmo, e vou ler novamente, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, felizes são. Não vos amedronteis, não vos intimideis. Irmãos, irmãs, amigos em Cristo, amigos do Facebook, daqueles que me vão ouvir, a intimidação é uma das maiores armas do inimigo, das trevas, para paralisar a Igreja de Cristo. E tem muitas formas. Como eu já disse na última mensagem, antigamente era mais na área física. Nós éramos ameaçados fisicamente. Hoje as sociedades tornaram-se mais sofisticadas, mais polidas. Mas a perseguição mantém-se
tanto ou mais do que era antigamente, na forma de filosofias, na forma de sermos perseguidos por uma sociedade que não tolera aqueles que se levantam contra as suas regras. Há uma frase que diz assim: a sociedade não perdoa a quem atraiçoa as suas regras. E nós, aqueles que seguimos a Cristo, como Jesus um dia disse, se perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se me intimidaram a mim, também vos intimidarão a vós. E eu estou sempre a lutar contra o tempo, mas eu quero ir rapidamente uma das passagens mais tremendas da palavra de Deus que está em Neemias, no capítulo 6. Neemias, rapidamente, ele foi um homem usado por Deus, estava debaixo de uma estrutura diabólica, de um poderio da antiguidade. E ele sentiu da parte de Deus, Deus falou-lhe, ele sentiu, recebeu notícias que os muros em Jerusalém, da sua terra natal, tinham sido destruídos, a cidade estava sem defesas. E ele, é uma longa história, mas o rei autorizou a que ele fosse a Jerusalém construir os muros. Os muros fala de proteção. Nós transportamos o Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento para o mundo espiritual no Novo Testamento. No mundo espiritual, na guerra espiritual que se passa. E Neemias começou a construção do muro, começou a lutar contra os inimigos. E agora vejam o que se passou. No capítulo 6, versículo 3, os inimigos, diz assim: tinham-lhe enviado mensagens para o desencorajar, para o intimidar. E ele diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Não vou abandonar a obra. Eu não me vou desfocar. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Era uma armadilha. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O inimigo insistia com intimidação para o distrair, para o seduzir, mas Neemias estava focado na chamada de Deus. Ele estava focado que tinha sido chamado para uma grande obra. Eu estou-me a lembrar de uma coisa agora de repente. Billy Graham, que partiu para a glória há um tempo atrás, um dos maiores generais dos servos de Deus, um dos grandes evangelistas de todos os tempos, um dos maiores evangelistas. Um dia alguém lhe disse, porque ele estava na lista das pessoas mais íntegras dos Estados Unidos por 40 anos seguidos, se eu não estou enganado. E alguém lhe perguntou numa entrevista: porquê é que tu não te candidatas? Porquê é que o senhor Billy Graham não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E ele deu esta resposta: Deus não quer, não me iria nunca colocar... porque descer de patamar, se Deus já me chamou para ser seu embaixador. Ou seja, ele estava a dizer, ser presidente dos Estados Unidos não se compara a ser embaixador do Rei dos Reis, do Criador do Universo. Glória a Deus. E Neemias tinha esta missão, e ele não se ia desviar, ele não se ia desfocar, ele não ia ser intimidado. E no versículo 9 diz assim, ele a responder... Neemias a responder: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, todos eles, os inimigos, procuravam intimidar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuarão. Agora, pois, ó Deus, isto é a resposta de Neemias, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu gosto da tradução no inglês, numa das traduções diz assim: so I will continue the work with even greater determination. Neemias, esta é a tradução minha favorita, que diz assim: ao ele receber esta intimidação, a ser atemorizado, ser ameaçado, intimidado, a oração dele para Deus foi: que eu continuo a obra ainda com maior determinação, com maior zelo, com maior ousadia. Eu não serei intimidado. E ele terminou a obra, a reconstrução dos muros. Eu não tenho tempo nesta mensagem para falar disto tudo, em 52 dias. Agora vejam o resultado desta reação que nós devemos ter como Igreja de Cristo contra todo o tipo de intimidação, contra todo o tipo de amedrontar, contra todo o tipo de atitude da sociedade que nos leva a diluir a convicção, que nos leva a diluir a consagração àquilo que Deus tem para nós. No versículo 15 do capítulo 6 de Neemias diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52
dias. Agora vejam no versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos. Agora foram eles que temeram. Porquê? E decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, admitiram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Glória a Deus. A reação à intimidação, ao espírito de intimidação. Irmãos e irmãs, amigos que me estão a ouvir, deixem-me dizer isto não tem a ver com religião, como eu sempre digo, isto tem a ver com conhecer o verdadeiro Deus, como conhecer a palavra real de Deus, como conhecer Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós somos todos os dias seduzidos, intimidados. Nós vivemos numa sociedade completamente oposta da palavra de Deus. Eu vou só agora, veio aqui à minha mente dois testemunhos meus, e eu não vou nomear nomes, porque, pronto, mas eu quero falar isto porque todos nós passamos por isto, que é uma forma de intimidação, é uma forma de amedrontar, é uma forma de nos fazer ceder a vivermos por conveniência e não por convicção. E ao contar estes testemunhos, vocês vão ver exatamente o que eu quero dizer com tudo isto. Não é mais, talvez, tantas as ameaças físicas que também existem. Hoje, por todo o mundo, milhares de cristãos estão a ser mortos por causa da sua fé em Cristo. Glória a Deus que em Portugal nós podemos ainda ter liberdade em Cristo. Mas até quando? O mundo pode ter esta liberdade. Mas de uma outra forma, em todas as sociedades, que cada vez mais são anti-cristãs, anti-verdade. E alguém dizia que ninguém é mais odiado do que aquele que se levanta para defender a verdade. Em sociedades em que, uma sociedade que se habitua a viver pela mentira, ninguém é mais odiado do que aquele que se levanta para defender a verdade. Eu vou só contar dois testemunhos que já tinha dito sobre isto. Uma vez, há muitos anos atrás, estamos a falar, se calhar, 1990 e tal, eu ainda estava na banda sinfónica e um dia eu queria comprar um carro. E alguém me sugeriu um stand que era bastante longe, de Lisboa, talvez 100 km, e hoje tornou-se um dos maiores stands de automóveis, é parte do patrocínio um dos programas de televisão a nível nacional, e alguém me recomendou a ir a esse stand. E eu fui lá, fiz um negócio com o carro, preenchi os papéis para um empréstimo ao banco por causa de comprar o carro, e 2 ou 3 dias depois, o dono do stand, liga-me e diz-me: Senhor Fernando, olha, está tudo bem aqui com o seu carro, mas olha, só um pequeno detalhe. Eu gostava aqui de o ajudar, sugerir, você colocou aqui que numa das perguntas, que por causa do empréstimo ao banco, que a sua casa valia, eu já não me lembro, mas 100 mil euros. Olha, eu estou-lhe só aqui a dizer, porque por causa das contas, o senhor do banco disse-me, se você colocar aqui que a sua casa tem um valor de 150 mil euros, aqui as contas dão exatamente, você não tem problema nenhum em obter o empréstimo. Quantas vezes nós passamos por isto? Aquilo parecia uma coisa tão simples, tão normal. Ele disse-me assim, você nem sabe exatamente qual é o valor da sua casa e ninguém vai andar a pesquisar isto. Eu lembro-me como se fosse hoje. Imediatamente é como se fosse uma mola. Eu estava ao telefone e eu disse-lhe assim, Senhor X, não! E ele ficou com um silêncio de morte. E ele, engasgado, disse assim, então, mas espera aí, Sr. Fernando, mas você não está a perceber, eu só estou a querer ajudá-lo, aqui não há problema nenhum. E eu disse assim, olha, Senhor X, se eu não posso obter o meu carro, o meu empréstimo, dizendo a verdade, porque a minha casa não vale 150 mil euros, eu não quero o carro. Ele nem queria acreditar. E ele disse-me assim, bem, eu não sei o que é que se passa, eu nunca me encontrei numa situação aí, só queria ajudar, olha, pronto, eu vou tentar aqui fazer o que posso ser. Pronto, entretanto, eu obtive o carro, obtive o empréstimo, e talvez um mês depois, ele voltou-me a ligar, e é aqui que eu quero chegar. Como aquilo que nós decidimos levantar-nos contra coisas simples, de defender a verdade, de não sermos intimidados, de não sermos seduzidos por boas ideias. Ele ligou-me um mês depois e lembrei-me desta passagem de Neemias no versículo 16, depois os inimigos reconheceram algo diferente. Ele ligou-me e disse assim, olha, Sr. Fernando, eu estou-lhe a ligar, eu não lhe quero vender no outro carro, mas é o seguinte, eu contei a sua história a uns amigos meus. E eu perguntei, qual história? Aquela história que você recusou mentir, recusou mudar aqui
Eu nunca encontrei uma situação assim. Eu contei aos meus amigos e nós queremos convidá-lo para almoçar. Agora fui eu que fiquei de boca aberta e disse, senhor X, mas porquê é que vocês me querem convidar para... Eu só disse a verdade. Ele disse assim, olha, eles querem convidá-lo porque eles não acreditam que você exista. Pode parecer incrível, não é? Mas eu aceitei, fui ao almoço, viajei 100 km, falei para cerca de talvez 8 a 10 pessoas que ele convidou e pude pregar o Evangelho durante todo o almoço sem falar o nome de igrejas. Falar porque é que eu recusava compactuar, ser intimidado por esta sociedade para obter benefícios. E sabe uma coisa? Eu não estou a dizer que sou melhor ninguém, só estou a dizer que são situações que acontecem em que nós nos levantamos para defender a honra, honramos a Jesus naturalmente. E faz toda a diferença porque depois Deus honra. E a palavra foi pregada, não sei o que é que foi depois disso, mas eu sei uma coisa, eu sei que foi Deus que orquestrou isso, depois de eu ter determinado não ser intimidado ou amedrontado ou seduzido. Um outro exemplo que eu quero, para finalizar aqui, falar sobre isso também, e sem falar novamente, eu estava na banda militar, não é? Estamos a falar de um ambiente militar, sem falar de ninguém, né? E eu estava de serviço nesse dia, todos tinham ido para casa, era da parte da tarde, e o meu chefe, que é a coisa mais normal, não estou aqui a julgar ninguém, chamou-me ao seu gabinete e disse-me assim, olha Brito, eu na altura era primeiro sargento, ele era oficial, e disse-me, olha Brito, olha, se esta pessoa, o nome da pessoa, me ligar aí para o quartel, tu dizes que eu não estou. Agora é assim, eu saí, bati a continência, saí, e a minha consciência começou imediatamente, porque todos nós passamos por isto. Ou eu faço imediatamente, naturalmente, aquilo que a minha mente me dizia, tu estás num ambiente militar, tu estás a cumprir ordens, não é culpa tua, tu somente fazes aquilo que ele te disse para fazer, mas ao mesmo tempo a consciência diz, olha lá, tu vais mentir, o Espírito Santo fala, tu vais mentir. E durante alguns minutos eu estava naquele dilema. Sem querer fazer disto uma grande história, todos nós passamos por isto, e não estou a dizer isto porque sou melhor que ninguém, mas porque nós temos que tomar a decisão, ou nós somos verdadeiramente aquilo que nós dizemos que somos e que vivemos, ou então seremos julgados em maior nível do que aqueles que não conhecem Cristo. E eu lembro-me que estava naquele dilema, ou digo que sim, e digo assim ao chefe, ou vou para um canto e oro e peço a Deus e clamo a Deus, Deus, por favor, não deixe que esta pessoa telefone hoje. Ou então a gente faz o que tem que fazer, a gente volta para trás e simplesmente defende a verdade. E diz, peço desculpa, mas eu não vou obedecer à sua ordem porque eu não posso mentir. É tempo de nós entendermos a forma como o inimigo trabalha na Igreja de Cristo, e muitas vezes são estas pequenas coisas que fazem com que o poder de Deus não se manifeste. E para terminar, eu quero aqui terminar com uma passagem que está em Lucas, porque eu ainda vou numa próxima vez gravar o Intimidação 3, mas eu quero terminar com esta passagem acerca da vida de Jesus quando ele foi intimidado. Está no capítulo 13 de Lucas, versículo 22, 31, e diz assim, naquela mesma hora alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te, era como que uma ameaça, e vai-te daqui porque Herodes quer matar-te. Isto é o tipo de intimidação. Até parecia uma boa ideia. Olha, Jesus, nós estamos-te a querer aqui e nós viemos para ser bons amigos, olha, o Herodes quer matar-te. Intimidação. Esta é uma das formas de reagir. Olha o que Jesus respondeu. Ele, porém, lhes respondeu. Eu falei nisto também na outra mensagem. Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulse demónios e cure enfermos, e no terceiro dia terminará. Ele estava a dizer, olha, eu não sou levado por intimidação, a minha agenda está determinada. Eu não sou levado por aquilo que homens ou outras pessoas me intimidam. A verdade é a verdade. Hoje e amanhã eu faço aquilo que eu vim fazer à terra, e no terceiro dia ele estava a ser profético. Fica finalizado. Foi consumado.
Quero terminar aqui hoje esta mensagem, não me quero alongar mais. Penso que é um tema tremendo para os dias de hoje. Todos nós passamos por situações como estas, principalmente aqueles que se determinam a não vacilar, aqueles que determinam a ficar firmes para defender a verdade. Vai haver intimidações de todos os lados, amedrontares, pessoas que por causa da vida que têm, do emprego, têm que ceder. São intimidados cristãos em todos os lugares da sociedade. Irmão, quero lhe dizer isto com toda a minha sinceridade, colocando-nos ao nível, todos nós estamos ao mesmo nível. É a altura de nós determinarmos que Deus é Deus. Jesus, não, aquele que se envergonhar dele, Jesus se envergonhará dele no reino do seu Pai, diante do seu Pai. Sabe o que é envergonhar-se diante de Jesus? Não é dizer, oh Jesus, eu não acredito mais em Jesus. Não, não é isso que é negar Jesus. Negar Jesus muitas das vezes é não agir de uma forma que nós sabemos que honraria a Cristo. É muitas vezes cedermos para agradar a gregos e a troianos. Deus os abençoe, seja uma semana tremenda. Esperem pela próxima mensagem. Glória a Deus.